Oi, gente, estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast, dando continuidade à conversa que a gente teve, que a gente está tendo, na verdade, com o professor Carlos André Moura, da Universidade de Pernambuco, falando sobre religião e religiosidades nos sertões. Né? Na nossa primeira parte da conversa, a gente já discutiu um pouco sobre os conceitos de religião, né, da construção dessa religião e dessa religiosidade sertaneja, e também sobre a relação que há entre a medicina, os modos de cura, a religiosidade e a cultura desses lugares. É importante a gente estar situando essa fala, particularmente para as regiões do sertão, uma vez que a gente está aqui nesse podcast representando o Museu do Cangaço e a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que estão na cidade de Serra Talhada, no sertão do Pajeú, e nada mais importante a gente também falar daquilo que é nosso e da gente trazer à tona os assuntos principais do nosso podcast, que é ciência, cultura e cangaço. Então, de uma maneira bastante importante, bastante pertinente, a gente faz essas articulações e a gente sempre tenta trazer essas discussões para o nosso contexto. Obviamente, a conversa ela se expande, a conversa ela transcende no sentido da gente falar um pouco sobre tudo, sobre outros lugares e sobre outros aspectos das nossas religiões e da nossa religiosidade nos sertões e no Brasil. Então, dando continuidade, eu passo a palavra para Alex, para ele fazer uma nova pergunta para o professor Carlos. O senhor falou lá no comecinho sobre as transferências culturais, né? E aí eu queria saber do senhor como é que o senhor vê essas transferências culturais, religiosas, dentro desse contexto atual que a gente está vivendo hoje. Ériques, nós temos um campo bastante cheio para entender todas essas questões envolvidas com as religiões, com a cultura, sobretudo dentro do espaço que nós vivenciamos, que são os sertões, né? Que são esse território tão complexo que a gente tem, né? Atualmente, as tecnologias, por exemplo, a forma de contato, a própria facilidade que a gente tem hoje de se mobilizar, de ter uma mobilidade, não apenas física, mas uma mobilidade de a gente poder estar fazendo uma conversa com 5 pessoas em lugares diferentes, gravadas, que vai ser disponibilizado futuramente para milhões de pessoas que podem conferir isso daqui a algum tempo, quando quiser e quanto utilizar. Eu acho que isso hoje é fantástico, né? Por diversos momentos, né? Vocês não foram da época, eu já estou me sentindo velho, Tiago, já é a segunda vez que eu falo isso. Vocês não foram da época que... Ainda bem que é só você, viu? Me tire dessa, por favor. Vocês não foram da época que a Universidade Federal Rural de Pernambuco era na cidade do Recife, né? E apenas na cidade do Recife. Vocês não foram da época que a Universidade Federal de Pernambuco só existia também na cidade do Recife. A Universidade de Pernambuco também só existia na cidade do Recife. Hoje, nós pegamos a estrada no sertão, chegamos em Arco Verde, tem um polo fantástico das universidades, Serra Talhada, Petrolina, Uricuri, né? Seja lá onde for, né? Essa troca cultural faz com que a gente tenha conhecimento muito maior de culturas e de complexidades que antes a gente não tinha, né? O sertão de Arco Verde, de Petrolina, de Serra Talhada, não é? De Juazeiro, do Piauí, seja lá de onde for, por muito tempo, por essa falta de conhecimento, era inclusive visto como pitoresco, né? Era apenas visto como algum artista, algum grupo cultural e acabou. Parecia que nada se produzia nesses lugares. E a gente sabe que a produção desses lugares é tão importante quanto de qualquer outro centro urbano, quanto de qualquer outra capital. E essa transferência, essa troca, esse diálogo, essas permissões que acontecem entre esses grupos sociais, hoje
extremamente interessante para que a gente se constitua, inclusive, como cidadão de um lugar, né? Para que a gente entenda, inclusive, o que é que me representa enquanto pernambucano, enquanto nordestino, enquanto brasileiro. Isso também está ligado às religiões. Para que eu entenda aquela beata ou aquele beato que todo domingo vai de preto, né, com um lenço na frente, para uma igreja, pagar a sua promessa e que volta, eu preciso entender a complexidade do que é o sertão, do que é o litoral, do que é a zona da mata, do que é, né, do que é o Pajeú, por exemplo, né? Para que eu entenda por que é que os cangaceiros, por exemplo, né, que possuem uma representação em alguns momentos, né, de invasão de terras, disso, daquilo, mas que tinham uma religiosidade muito forte, como cresce em Padre Cícero e Nossa Senhora, eu preciso entender toda essa constituição que é esse local. Essa compreensão só foi possível a partir de um conhecimento mais amplo desses espaços. E para que a gente pudesse até desconstruir as próprias representações que, por muito tempo, foram construídas sobre o próprio Nordeste, né? Por muito tempo foram construídas representações pejorativas sobre o Nordeste, né? O que era o Nordeste? Era o local de fome, seca, era a cabeça do gado pendurado na fazenda e uma criança muito magra passando fome. Hoje a gente sabe que o Nordeste não é isso. O Nordeste é um lugar de construção de conhecimento, é um lugar de belezas naturais ímpar, né? É um lugar onde, de uma produção artística fantástica. Eu poderia citar aqui diversos artistas só do sertão pernambucano, começando de Arco Verde, chegando em Petrolina. Ana das Carrancas, Cordão do Fogo Cantado, né? O Coco Raízes de Arco Verde, e assim sucessivamente. Mesmo nós temos um museu do sertão, né? Tão fantástico como qualquer outro, com suas particularidades, com suas representações. Em Recife, foi construído o Museu Cais do Sertão para que o turista que chegasse da Europa soubesse o que era o sertão, no litoral. Não é? Então, note a importância desses lugares. Isso só é possível devido ao conhecimento mais amplo que nós temos hoje desses lugares. E é muito interessante assim quando o que essas trocas elas conseguem fazer, né, na divulgação e nas mudanças que acontecem tanto do âmbito religioso quanto dessas práticas sociais, né? Quando eu fui para o sertão, eu fiquei realmente muito impressionado com as produções, como você falou, com as produções, né, com a capacidade do povo sertanejo assim, de criar conhecimento, de se reinventar, de trazer cultura e atrelar a essa cultura essas experiências de vida, essa maneira de enxergar o divino e de enxergar esses relacionamentos entre as pessoas. Então, é muito interessante, né, como essas trocas, né, essas tecnologias, elas conseguem fazer com que essas coisas elas também sejam vistas, né? E como o Carlos falou, eu acho que pouco tempo atrás, a ideia que a gente tinha era de que era seco, exclusivamente que era seco, que as pessoas que estavam no sertão, elas queriam vir para o litoral. E a gente sabe que isso não é uma verdade. Quando a gente chega em Serra Talhada, eu acho que 90% das pessoas não querem ir para o litoral, né? Elas não têm esse sonho, elas se sentem muito felizes e se sentem muito satisfeitas de estarem ali, embora elas convivam com as dificuldades desse lugar, mas hoje a gente também percebe que essa convivência com o semiárido, ela é extremamente criativa, ela é extremamente produtiva, né? Ela cria novos conhecimentos, novas formas de viver essas experiências. Então, eu corroboro um pouco com isso que você está falando, Carlos, porque vivenciar essas experiências a partir de um outro ponto de vista, que no meu caso, eu que sou, né, nascido no litoral, em Recife, isso me fez mudar absolutamente a minha visão sobre os sertões, podemos dizer assim, né? Porque isso era vinculado aos sertões, mas isso passou, de uma certa forma, a ser vinculado para o Nordeste inteiro. Então, a gente consegue, hoje em dia, criar um argumento sobre essa diversidade,
sobre esse pluralismo, sobre esses locais, né? E a gente fica muito... A gente acaba conhecendo e acaba argumentando esses processos para quem ainda não tem essas experiências ainda prontas, né? Podemos dizer assim. E é interessante, Tiago, perceber, porque, por exemplo, o próprio conceito de Nordeste, né, a própria concepção, aliás, de Nordeste, é um conceito construído dos anos 40. Né? Se a gente pegar dos anos 40 para trás, não existia Nordeste, Sudeste. O Brasil era dividido em dois, da Bahia para cima, Norte, da Bahia para baixo, Sul. Né? Então, o Nordeste é uma construção dos anos 40. E como é que se construiu o conceito de Nordeste? A partir de concepções para se legitimar a criação da Sudene, décadas depois, e essa concepção foi criada a partir da ideia da seca. A seca no Nordeste sempre é a grande seca, sempre é a maior seca de certo período, né? De problemas sociais, né? de fome, de tudo isso, e também da falta do próprio processo de educação. Né? Então, as representações históricas que foram construídas do Nordeste não foram, muitas vezes, representações históricas que colaboraram para que esse espaço que a gente tem, sobretudo o próprio sertão, por exemplo, fosse visto de uma outra forma. Não é? Então, a própria construção já foi pejorativa. Né? Tem um livro, depois vocês podem consultar, do Durval Muniz de Albuquerque Júnior, chamado A Invenção do Nordeste ou Outras Artes, que ele vai falar exatamente sobre isso, sobre como é que o Nordeste ele foi construído a partir dessas representações. Mas, hoje, 2021, mesmo com todos os problemas sociais, econômicos e políticos que nós estamos vivenciando hoje, nós conseguimos resistir e temos alunos que estão sendo formados em medicina nas universidades que estão localizados no Agreste do Sertão, em Direito, em Odonto, em engenharia, do mesmo modo que nós temos grandes empresas e grandes práticas sociais e culturais que mostram essas particularidades e não deixam a desejar lugar algum. Né? Mas isso não quer dizer que esses espaços não tenham problemas e que esses espaços precisam de investimentos, precisam de ser repensados, inclusive as próprias políticas públicas desses lugares. Né? Mas não é um lugar, né, que por muito tempo representativo como um lugar isolado, sem conexão, sem trocas, como o próprio Euclides perguntou. Se o senhor projeta uma mudança drástica, ou se já está ocorrendo essa mudança de agora, por exemplo, na pandemia a gente teve que se reinventar, em menos de um ano, a gente teve que se preparar em menos de um ano. Então, eu imagino que aconteceu mesmo com esses avanços tecnológicos, esses avanços comerciais, econômicos, isso tem se projetado na nossa vida normalmente, e se isso vai causar uma mudança drástica na religiosidade. Olha, hoje eu enxergo um significado totalmente diferente desses lugares e por diversos motivos, né? A educação hoje se tem um sentido totalmente diferente, são criados sentidos diferentes para esses lugares, a tecnologia, a transferência cultural e por aí vai, o compartilhamento cultural e por aí vai. Por exemplo, vamos pegar especificamente sobre as questões religiosas. Há algum tempo, vou pegar uma questão específica de um processo que eu estou trabalhando. Há algumas décadas, né? Não sei quem é devoto de algum santo, mas algumas décadas, se você pegasse os processos de beatificação e canonização da Igreja Católica que estavam circulando no Brasil, eram pessoas que estavam ligadas às dioceses, a territórios das grandes cidades, né? Recife, Salvador, né? A Dulce dos Pobres, que foi canonizada agora há pouco. Hoje, nós já temos um reconhecimento de diversos personagens históricos que circularam esses sertões, né? Frei Damião, irmã dela em Pesqueira, que é Agreste, né? Outros
santos, aliás, que pessoas classificam como santos, como o próprio Padre Cícero, né? Então, hoje nós temos uma reinvenção das questões econômicas, das devoções. O indivíduo hoje, para pagar sua promessa, ele não precisa ir para Roma, para o Recife, para outros lugares, não. O sertão hoje já é um espaço de romaria. Mesmo antes lá de Juazeiro, né? Outros lugares nos sertões são espaços de romaria. Se a gente pegar a cultura, hoje nós já nos identificamos muito mais com esse espaço geográfico, né, do sertão do que há décadas, né? Eu lembro, há alguns anos, eu estava no Rio de Janeiro e alguns colegas cariocas chegaram para mim e fizeram assim: olha, vai ter um show fantástico, eu não sei se tu conhece, de uma banda lá de Pernambuco. E na época era, sei lá, R$50 o ingresso, R$60, não lembro. E aí seria massa, se você não conhecer, você ir para esse show. Eu disse, que massa, qual é o show? É de Cordel de Fogo Encantado. Você conhece? Aí eu disse, Cordel de Fogo Encantado, de Arco Verde, que no nosso estado toca na praça pública, né? Então veja como essas linguagens culturais em outros espaços, eles estão sendo reconhecidos, né? Em 2012, não lembro agora se 2012 ou 2013, eu acho que 2012 foi o ano do Brasil em Portugal. Então, Portugal fez uma grande programação sobre o Brasil lá em Lisboa, Porto, nos principais centros. Se você pegasse a programação, né, de Lisboa, por exemplo, dos finais de semana, a grande maioria dos grupos artísticos eram de Pernambuco, né? Coisas que a gente aqui está vivenciando, que hoje, devido a essas conexões que as pessoas conseguem fazer, devido a esses avanços tecnológicos, essas reinvenções dos próprios... As lives com a pandemia fez com que alguns grupos fossem conhecidos, claro, temos todos os problemas que eles estão mais fazendo show, cachê, aquela coisa toda, mas em outro processo eles estão circulando, estão sendo reconhecidos. Isso vai dar uma visibilidade, né, queiramos, muito grande a esses grupos e um próprio conhecimento diferenciado sobre essas regiões que nós estamos conversando. Carlos, eu acho que o inverso também acontece. Os sertões, eles acabam recebendo influência aí de outros lugares, acabam modernizando, ocidentalizando ainda mais esse pensamento, essas práticas culturais e, consequentemente, algumas tradições que são muito comuns, por exemplo, nos mais velhos, a gente acaba não enxergando muito, por exemplo, nos mais novos, né? Certas devoções, né? Certos comportamentos. Por exemplo, é muito comum hoje, em Serra Talhada, você vê pensamentos a respeito de grupos, por exemplo, como LGBTQIA+, ou outros grupos, de uma forma muito atual nesses lugares, em detrimento aí de uma outra geração, que, por exemplo, pode ser a geração dos pais, que não tem acesso, ou talvez não penso nem a falta de acesso, mas talvez essa tradição e essa cultura um pouco menos ligada a essas transferências que são culturais e de prática social, né? E isso é muito bom, e eu acho que a escola tem um papel fundamental nisso tudo, né? Eu tenho um orientando de Arco Verde, por coincidência, né? Porta do Sertão, que ele analisa como é que as crianças que são filhos de santos, né? Ou seja, fazem parte, né, de terreiros, elas não se reconhecem dentro dos debates sobre ensino de história dentro da escola, porque as religiões não são debatidas, não são dialogadas, ou seja, eles debatem uma religião extremamente ocidentalizada, cristã, católica, no máximo protestante, e acabou, silenciou. Ou seja, não, as discussões sobre as suas religiões de culturas negras, de santos, etc. e tal, elas não são valorizadas, não são reconhecidas. Mas veja, nós temos um professor de uma escola que está tentando fazer diferente, né?
Do mesmo modo, é tudo isso que você está dizendo, Tiago. Hoje nós temos, a partir de um debate diferenciado, cultural, acadêmico, social, de reconhecimento, de pertencimento, que muitos indivíduos, principalmente os jovens, reivindicam seus lugares. São grupos constituídos ligados aos LGBTQIA+, de movimento negro, né? São aquelas mulheres que não aceitam mais a violência doméstica, né? Que praticamente, quando isso acontecia, tinha a tradição de ser devolvida à família, né? Isso era comum. Casava, se o marido não quisesse, com tanto tempo devolvia a família. Hoje essas mulheres sabem dos seus direitos, sabem dizer não, segurar na mão, olha, dessa vez acabou, eu vou numa delegacia das mulheres e vou prestar uma queixa. Aquela criança que sofreu racismo, né? Ou que foi vítima de homofobia, ou o adolescente, ou a menina, elas hoje sabem reivindicar seus direitos por dentro dessas cidades, né? Já existiam grupos sociais constituídos que reivindicam direitos que sempre existiram, né? Mas que talvez não tenham sido debatidos intensamente. E eu acredito que no cenário que nós estamos vivenciando hoje, de pandemia, onde esses problemas eles se multiplicaram, isso se torna muito mais importante, né? Que isso seja reafirmado, seja rediscutido, debatido dentro das nossas formações para professores, dentro das nossas formações das escolas, e não tem idade para se debater. É o menino e a menina lá do 6º ano e é o menino e a menina lá do 3º ano que vai fazer vestibular, que está na universidade, que está concluindo, que está no mestrado, e assim sucessivamente. A gente já vê, assim, na tua fala, Carlos, que tu faz uma conexão muito grande entre as religiões e o ensino, né? E o ensino, aí não necessariamente o ensino de história ou o ensino de alguma disciplina específica, mas a educação como um todo. Eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho, assim, o que é que tu tem feito nesse sentido de articular as histórias das religiões e a educação. Hoje eu coordeno um laboratório chamado Laboratório de Estudos da História das Religiões, em que uma das nossas preocupações iniciais, logicamente, nós criamos diversas linhas, às vezes eu até reconheço bastante estanquezinha, quadradazinha, história do catolicismo, história do protestantismo, história das religiões afro, mas nós fizemos questão, foi uma das nossas preocupações no nosso debate, criar uma linha de estudo, de pesquisa e de publicação voltada para o ensino, né? Especificamente na nossa área, o ensino de história. Isso veio também, foi muito pertinente, porque foi também no período que nós abrimos um programa de pós-graduação em ensino de história, né? E que nós começamos a refletir sobre essas violências, muitas vezes simbólicas, dentro dos espaços educacionais, voltadas para as religiões, mas também voltadas para as culturas negras e por aí vai. Logicamente que eu não trabalho sozinho, eu desenvolvo alguns trabalhos com a professora, por exemplo, a professora Sandra Simone, que é antropóloga, e o professor Mário Ribeiro, que é historiador. O professor Mário tem um trabalho muito bom sobre entender as culturas negras, as culturas de terreiro, e a professora Sandra Simone sobre o patrimônio, e nós desenvolvemos linguagens, aqui eu costumo de não chamar de linguagens alternativas, né, na área da educação, linguagens alternativas para ensino de história, linguagens alternativas. Às vezes eu me pergunto, por que alternativa se isso faz parte da nossa prática? Se a gente está tratando isso como alternativo, né, então quer dizer que isso não vai ser inserido cotidianamente nas nossas práticas. Então, um dos primeiros trabalhos que a gente desenvolveu nesse laboratório voltado para o ensino foi fazer um mapeamento de como esses debates sobre religiões estão sendo desenvolvidos dentro dos ambientes escolares do litoral e da Mata Norte e da Mata Sul de Pernambuco, né? A nossa ideia era chegar até o sertão, mas aí veio a pandemia, teve uma grande problemática quanto a isso. E nós fizemos um grande levantamento e chegamos a uma conclusão que já era até esperado,
é que uma grande porcentagem dos estudantes que estão em idade escolar, sobretudo do ensino fundamental e do ensino médio, eles não se veem reconhecidos dentro do debate sobre religiões, né? Ou seja, eles praticam uma coisa, né, no ambiente familiar, muitas vezes são do candomblé, são da jurema, são de outras práticas religiosas, mas quando vão debater isso dentro do seu ambiente escolar, eles só enxergam a Igreja Católica e só enxergam a Igreja Protestante, né? E, logicamente, que nós não só fizemos o mapeamento e só não identificamos o problema. Nós também buscamos apresentar alguns possíveis caminhos para, talvez, soluções. Um desses caminhos foi criar essas linguagens de debate. E essas linguagens de debates olha, as religiões elas precisam ser entendidas de forma plural e a partir das suas historicidades. Nós não defendemos, né, a criação, por exemplo, de componentes curriculares como religião, né, específico. As temáticas sobre religiões, elas podem e devem ser debatidas em todos os grupos, em todos os componentes curriculares. Por exemplo, a gente está debatendo aqui com professor e com alunos de química, né? E que isso é extremamente possível, né? A gente pode debater com a literatura, com a língua portuguesa, com a sociologia, com a filosofia, com a história, e que com todos os componentes curriculares. Aqui eu não quero nem discutir questões sobre interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, não. Isso está constituído na própria nossa formação do indivíduo. Antes de nós formarmos um advogado, um químico, um engenheiro, um professor, um médico, nós precisamos formar um cidadão. E o debate para que nós possamos formar o cidadão passa pelo reconhecimento dessas questões, de saber como foi constituído grupos religiosos, de saber que uma violência simbólica, né, de preconceito, de racismo, ela pode ser debatida dentro de uma sala de aula para que ela não aconteça mais à frente. De nós agredirmos uma criança, como já aconteceu no Rio de Janeiro, porque ela está vestida de branco e jogarmos uma pedra nela, saber que isso é uma violência física, uma violência simbólica que já deveria ter sido debatido lá na sala de aula. E a gente saber que colocar fogo em uma igreja protestante é tão violência como colocar fogo em um terreiro, né? Então, o que nós debatemos nesse grupo e realizamos alguns debates, publicações sobre essa questão, é que esse assunto ele precisa ser debatido constantemente, né? E precisa ser entendido como uma problemática do próprio ensino, e não apenas do ensino de história. Claro que nós falamos do ensino de história porque é o nosso lugar, mas não é uma problemática do ensino de história. E aí nós identificamos, inclusive, algumas outras problemáticas. Por exemplo, documentos. Claro que em alguns momentos foram avanços, mas documentos como a própria BNCC, elas se tornam limitadoras quando não garante um debate mais amplo sobre essa questão. Se a gente for pegar a BNCC sobre ensino religioso, ele enxerga as religiões não como uma construção cultural, não como uma construção histórica. Ele enxerga a religião como algo necessário para o ser humano. E que o debate não deve ser esse. O debate deve ser entendido como isso faz parte da nossa história, né? Assim como porque alguém tem uma prática cultural de cura, como a Larissa colocou, né? Tanto quanto alguém tem uma prática cultural de pagar uma promessa, né? Então, é isso que hoje nós temos debatido. Quando eu cheguei na universidade, no curso de História, o componente curricular de religião, o nome era História da Religião, no singular, do Brasil. Era esse nome. Aí houve toda uma luta para que a gente transformasse esse componente curricular, primeiro, no plural, e depois tirar o Brasil. E hoje é História das Religiões. Porque a gente tem conhecimento diverso. Como é que eu vou entender o catolicismo no Brasil se eu não estou entendendo o russo? Se eu não estou entendendo do continente africano, das invasões, do processo de escravização dos indivíduos forçado, do batismo forçado, e assim sucessivamente. Então, é isso que a gente tem desenvolvido no espaço educacional da universidade e um diálogo muito intenso com a educação básica, que eu acho que muitas vezes é o sentido dos cursos, de algumas práticas e algumas ações dos cursos de licenciatura.
todo esse assunto que a gente discutiu aqui é realmente muito interessante, professor Carlos, saber da religiosidade, dessa articulação que a religiosidade tem com a educação, é importante para que a gente possa ter práticas sociais, como você falou, não excludentes, não preconceituosas, né? E cheias aí de respeito e de valor para as pessoas. Eu acho que a gente caminha num sentido, mas a gente também encontra hoje em dia muitas resistências para isso, né? Vide a situação política, econômica e cultural que a gente tem visto hoje no país, né? Essas vozes de resistência a uma educação voltada para as questões humanas e para as questões de respeito, essas vozes elas têm se levantado de uma maneira muito acentuada, mas cabe também a gente, né, como universidade, como museu, né, como espaços formais e informais de educação, a gente trazer essa discussão e fazer dessa discussão uma pauta importante dentro de locais como os sertões, que ainda carregam muitos elementos de uma tradição, né, fincada aí nesse preconceito e nessa falta de respeito à religiosidade do outro. Então, professor Carlos, eu queria que você falasse um pouco aí sobre tudo isso e um pouco também que você pudesse falar daí fazer as suas considerações finais para que a gente encerrasse essa nossa segunda parte do podcast. Eu queria agradecer, começar agradecendo, né, a todos vocês pelo convite. Foi um momento extremamente valioso debater sobre isso, inclusive aprender um pouquinho, né, sobre esses espaços, né, que vocês estão inseridos, que todos nós, na verdade, estamos inseridos, né? Eu sou otimista em enxergar tempos de melhoras, mesmo hoje nós estarmos vivendo uma crise muito grande, né? Crises, não resumindo a questão econômica, tudo isso, mas muitas vezes de identidade, de questionamentos sobre as nossas funções na sociedade, a função do professor, a função da universidade, a função do estudante, e por aí vai. E esse projeto eu acho que demonstra muito isso, né? Hoje nós temos professores engajados nesse processo, né, de pensar uma educação diferente, uma educação questionadora, libertadora, onde os indivíduos, no plural, né, possam se reconhecer e ser protagonistas e agentes da sua própria história, né, dos seus lugares, das suas atuações, né? E não estar mais limitados ao espaço da sala de aula, aquele ambiente formal, de 4 paredes, o quadro, as cadeiras enfileiradas, e uma pessoa que deposita conhecimento e parece ser o dono do conhecimento para pessoas que estão apenas absorvendo. Hoje, esse contato, por exemplo, com o espaço museal, né, que é um espaço de aprendizagem, tão importante quanto a universidade, quanto a escola, com desenvolvimento de pesquisa, de ações, que não está limitado a um público específico, mas todos que passam por ali podem aprender, podem contribuir, construir a sua história. Eu acho que é fundamental. É uma caminhada muito longa, né? Mas se nós olharmos no retrovisor, nós vamos perceber que nós hoje estamos alguns passos à frente do que quando foi a minha formação, esses debates nem aconteciam. E hoje, se nós temos discentes engajados nesse processo, é a certeza que nós temos que isso vai continuar, né? Que daqui a 10, 20 anos nós vamos estar um pouquinho à frente e que essas gerações serão gerações com maior capacidade de diálogo, com maior capacidade de respeito, com maior capacidade de entender que o mundo é diverso, que as pessoas são diversas, que as pessoas são diferentes e que todas elas precisam ser respeitadas, incluídas dentro de um processo.
né? Que nós possamos construir ambientes de alteridades, né? Uma educação que realmente faça sentido, né? Que o ensino de química não seja apenas de misturar olha, estou entrando numa seara que não é nem minha, de misturar um elemento com o outro, né? Mas que o ensino de química, de física, é tão humano e necessário quanto o ensino de história, por exemplo, de literatura, Exatamente. de língua portuguesa e assim sucessivamente. Eu acho que, apesar dos pesares, né? Apesar de todos os dias nós estarmos recebendo adjetivos aí dos mais diversos dentro da universidade, nós continuamos resistindo, e quanto mais vão bater na gente, mais a gente vai resistir, mais a gente vai incomodar e mais a gente vai ter uma sociedade menos preconceituosa, menos homofóbica, menos violenta e menos racista. Nós não precisamos construir apenas discurso que diga que o racismo é crime. Nós precisamos construir sociedades antirracistas, anti-homofóbicas e assim sucessivamente, né? E é nesses espaços, nessas pequenas coisas que a gente vai conseguir fazer isso, e estou disponível para quantos debates vocês quiserem promover. Perfeito, gente. Muito obrigada, né? A gente quer agradecer ao professor Carlos André pela disponibilidade de estar aqui conversando sobre essa pauta, né? Esse assunto que é tão importante, tão pertinente, né? Especialmente, né, para a crise cultural, científica que nós estamos perpassando, né? Agradecemos a você, né, que nos assistiu, que nos ouviu, que esteve aqui também participando de certa forma, né, desse diálogo tão importante, né, que eu acho que deve ser construído e que a gente não deve perder a esperança, né, professor Carlos André? A gente tem que ter essa esperança de que venham outros tempos, né, melhores para a ciência, né, para a cultura, de tolerância, né? Então, nós agradecemos a você que ficou até o final, né, no nosso Pode Ser, que você possa continuar acompanhando as nossas conversas, os nossos diálogos, e aqui enriquecendo, né, o nosso canal, né, através das plataformas, que você possa estar nos acompanhando. E o Museu, né, do Cangaço de Serra Talhada também está de portas abertas e espera a visita, né, de quem nos escuta, de quem nos assiste, para que você possa conhecer um pouquinho também da nossa cultura, né, daquilo que faz parte de quem nós somos. E agradecemos também à FACEP, né, por nos permitir, né, nos proporcionar esse momento aqui, que eu acredito ser tão rico. E é isso, vamos avançar, vamos continuar dialogando e construindo, né, para uma sociedade melhor, menos preconceituosa, mais inclusiva, né? Então, agradeço e é isso, e um cheiro. Um abraço a todos e todas. Até mais. Tchau, pessoal. Um abraço para vocês. Até mais, gente.